Na noite passada, o Sistema Solar prendeu a respiração. No tempo universal, a 3 de outubro, o cometa interestelar designado por 3I roçou Marte na sua passagem. Tratava-se da aproximação mais próxima que alguma vez faria a qualquer planeta na sua travessia unidirecional pelo nosso sistema. Durante meses, os astrônomos tinham se preparado para esse instante. Contudo, ninguém, nem a NASA, nem a ESA, nem os mais experientes caçadores de cometas, estava equipado para o que se seguiu. Enquanto o núcleo gelado do cometa deslizava em silêncio pelo vazio a apenas 29 milhões de quilômetros de Marte, todas as sondas em órbita à volta do planeta vermelho viraram os seus sensores para o intruso. O Mars Reconnaissance Orbiter, o Mars Express, o MAVEN, o Trace Gas Orbiter. Todas elas tinham os equipamentos calibrados e prontos. Nos planaltos poeirentos de Marte, os rovers como o Perseverance receberam tarefas secundárias de monitorização com os seus detetores ajustados para captar as mais súbitas variações atmosféricas. A humanidade nunca estivera tão perto de examinar um viajante interestelar em tempo real. E por algum tempo, tudo parecia normal. Um brilho esverdeado, tênue, um halo delgado de poeira, uma cauda alongada voltada para o Sol. Comum até que deixou de o ser. O cometa começou a intensificar-se devagar, depois de forma explosiva, como se uma alavanca oculta tivesse sido acionada. A sua coma dilatou-se, emitindo uma luminosidade que obrigou os instrumentos a reajustarem-se no momento. Jatos de gás irromperam de debaixo da sua crosta. Não o habitual vapor de água, mas rajadas de dióxido de carbono e moléculas de cianogênio, raras em tal abundância. Os espectrógrafos registraram assinaturas que os cientistas só haviam simulado em modelos teóricos. Para os controladores de missão, parecia menos uma passagem de cometa por um planeta e mais uma chegada anunciada de um forasteiro. Em seguida, surgiram as auroras. Marte, com a sua atmosfera rarefeita e campos magnéticos irregulares, raramente as exibe. No entanto, nas horas em torno do sobrevoo, os aparelhos detetaram fulgurações ultravioleta repentinas a ondularem pelo seu lado noturno. Auroras que dançavam com um fulgor muito superior ao de qualquer evento solar. A origem foi rastreada até a passagem do cometa. Era como se o 13 Atlas tivesse roçado a atmosfera do planeta e a deixado a vibrar. Mas o verdadeiro espanto veio minutos depois. Pedaços começaram a desprender-se do núcleo do cometa. Sondas em órbita elevada acima de Marte captaram os fragmentos cintilantes enquanto eles se desprendiam em espiral. Em vez de seguirem trajetórias balísticas simples, os pedaços contorciam-se, enrolando-se em padrões que nenhuma fragmentação de cometa jamais exibira. Alguns cientistas chamaram-lhe descamação em espiral, outros deriva coordenada. Os mais dados a superstições sussurraram uma palavra que a maioria dos astrônomos evita: guiada. Logo a seguir, o Trace Gas Orbiter detetou outra irregularidade: um pico abrupto de metano na atmosfera superior de Marte. Durante décadas, o metano fora o grande enigma do planeta, surgindo em explosões estranhas e efêmeras, para depois desaparecer sem deixar rastro. Desta vez, o aumento de metano era inegável, agudo e perfeitamente sincronizado com a passagem do cometa. Terá o 13 Atlas semeado Marte com gelos exóticos? Ou terá a radiação do cometa despertado algo que já dormia sob a crosta? Ninguém o sabia. Mas o momento era perfeito demais para ser ignorado. E depois veio o sinal. Iniciou-se fraco, soterrado no ruído, um zumbido baixo que pulsava a cada 22 segundos. Inicialmente, os engenheiros da NASA arquivaram-no como interferência instrumental. Mas o Mars Express da ESA confirmou o mesmo ritmo, captado de um ângulo completamente diferente. 2 sondas, 2 instrumentos, o mesmo pulso. Por quase 1 hora, ecoou nos registros das missões. Não era forte o suficiente para ser uma transmissão, nem aleatório o bastante para ser ignorado. Interações de plasma, diria mais tarde a versão oficial. Uma ressonância natural entre a cauda carregada do cometa e a crosta magnetizada de Marte. Mas nas salas de controlo de missão, os murmúrios começaram. E se não fosse natural? Enquanto isso, astrônomos amadores na Terra capturaram as suas próprias peças do enigma. O brilho do cometa intensificou-se, verde esmeralda, em fotografias de longa exposição.
Normalmente, esse fulgor provém de moléculas de carbono diatômico energizadas pela luz solar. Mas os observadores notaram que a intensidade quase duplicara após o sobrevoo de Marte. Embora o cometa tivesse absorvido algo durante o encontro e agora ardesse com mais intensidade, brilho e peculiaridade, as conjecturas propagaram-se como um incêndio florestal. Alguns defendiam que o cometa transportava compostos orgânicos interestelares, agora a misturarem-se com a atmosfera marciana. Outros apontavam que os seus fragmentos em espiral sugeriam um campo magnético interno, algo que os cometas não deviam possuir. E a teoria mais audaciosa era que os pulsos rítmicos e os padrões estranhos de detritos eram marcas de um objeto fabricado, não de um corpo celeste natural. A NASA e a ESA apressaram-se a manter a narrativa científica. Os comunicados de imprensa referiam química em vulgar, eventos de desgasificação e interações plasmáticas não modeladas. Mas, a portas fechadas, os investigadores discutiam hipóteses mais sombrias. Seria isto realmente um cometa ou algo além disso? Um artefacto a atravessar o nosso sistema sob o disfarce de poeira e gelo? Para os rovers em Marte, o encontro foi silencioso, mas evidente. As câmaras celestes de Perseverance registraram o tênue fulgor no céu. Os sensores de radiação de Curiosity detectaram rajadas microscópicas de partículas carregadas. Até o sismômetro de InSight, embora inativo há muito, captou ruído eletromagnético invulgar, mais tarde ligado ao sobrevoo do cometa. Parecia que todas as máquinas em Marte sentiam a passagem do visitante. Agora, o mundo aguarda o que se segue. O 13I Atlas prossegue a sua viagem para o interior, rumando ao ponto mais próximo do Sol a 29 de outubro. Se já se comporta de forma tão estranha perto de Marte, o que poderá ocorrer ao entrar na fornalha do sistema interior? Fragmentar-se-á de modo espetacular, espalhando poeira alienígena pelos ventos solares, ou manter-se-á coeso com a sua bandeira verde a intensificar-se enquanto avança para a órbita terrestre em dezembro? As possibilidades são ao mesmo tempo empolgantes e aterrorizadoras. Num cenário, o cometa desintegra-se inofensivamente, deixando apenas dados e pó. Noutro, fragmentos maiores perduram no sistema solar interior, cruzando órbitas com Marte e, quiçá anos depois, com a Terra. E na teoria mais inquietante de todas, o comportamento do cometa é deliberado. Os pulsos, os fragmentos em espiral, o súbito aumento de metano, cada elemento poderia ser visto como indício de concessão intencional. Se for assim, o 13 Atlas não é mero visitante, é uma sonda. E o sobrevoo de Marte na noite passada foi um ensaio. Imagine estar na superfície marciana nesse instante, o céu noturno tingido de verde pelo brilho do cometa. Auroras a dançar onde não deveriam existir. Acima, fragmentos a girar como satélites controlados, enquanto a atmosfera rarefeita vibra com pulsos invisíveis. Para os rovers, para os orbitadores, para os olhos humanos a observar da Terra, foi como vislumbrar um segredo inscrito nas estrelas, por apenas um instante. Hoje, todos os grandes observatórios terrestres estão focados no cometa. O telescópio espacial James Webb aguarda uma visão clara após a conjunção solar. Arrays de rádio baseados no solo escutam emissões anômalas. Até cientistas amadores contribuem com imagens, registrando picos de brilho em tempo real. A comunidade científica mobilizou-se como não acontecia desde que Oumuamua nos escapuliu. No entanto, isto é distinto. Oumuamua foi silencioso, uma sombra que se desvaneceu depressa demais para estudo. Borisov era familiar, agindo como um cometa natural. Mas o 13 Atlas não é nada disso. Brilha quando não devia. Fragmenta-se em espirais, emite zumbidos rítmicos para Marte, deixa metano no seu rasto, resplandece em esmeralda contra o breu, e parece menos um objeto e mais uma narrativa em desenvolvimento, uma que a humanidade mal começou a decifrar. As próximas semanas determinarão o significado dessa história. Se o 13 Atlas sobreviver ao periélio, o capítulo seguinte poderá desenrolar-se perigosamente perto da faixa orbital da Terra. E se não resistir, se estilhaçar sob o calor solar, os seus fragmentos dispersar-se-ão, cada um transportando a mesma química alienígena, os mesmos enigmas, as mesmas interrogações sem resposta. Mas um fato é inegável. Após a noite passada, Marte ficou marcado. Auroras onde não as devia haver. Metano onde não devia disparar. Pulsos onde o silêncio devia reinar.
Assim, quando os historiadores olharem para trás, para 3 de outubro, em 2025, talvez não o recordem apenas como o mero trânsito de um cometa. Poderão guardá-lo na memória como a noite em que descobrimos que os forasteiros do espaço profundo nem sempre surgem em silêncio, que por vezes eles roçam levemente um mundo e semeiam mais enigmas do que esclarecimentos, que o cosmos, ocasionalmente, tamborila com delicadeza e compasso, só para averiguar se estamos despertos. E se o 3EL revelar-se algo além do evidente, então a madrugada anterior não selou um adeus. Representou o prólogo, o arranque de uma sinfonia que se desdobra entre constelações. A interrogação final prende-se a isto. Seremos meros espectadores ou elementos da encenação? Afinal, Marte não se viu isolado na véspera, e nós tampouco estamos sós.